Vi. E vou pedir para os associados que estiverem com o microfone aberto, por gentileza, fecharem. Então, a ideia aqui é que a gente possa ouvir o que mudou de um ano para cá e bater uma bola. Fique à vontade para conduzir esse papo da forma que você quiser. Se quiser deixar abertura para perguntas ao final ou intervenções pontuais durante essa fala, fique à vontade. É que eu quero agradecer demais às nossas diretoras de capital humano, a Angélica e a Fernanda. Foram elas que, junto conosco, programaram essa Abaldeia, essa nova conversa, não só com os RHs, não só com os RHs das empresas, mas também com outros associados que estão com bastante interesse e dúvidas, né, sobre como implementar a melhor forma de implementar as novas regras da NR1 dentro da realidade do operador logístico. Então, seja bem-vinda, Ana. Fica à vontade para conduzir. Então, vamos lá. Vou botar aqui no modo apresentação. Vou compartilhar, na verdade, a minha tela inteira, tá? Porque são 2 páginas. E vou até pedir para quem, antes, né, de eu começar, a fazer a apresentação, que vocês que estão assistindo primeiro, antes de tudo, que fechem o microfone, só para a gente não ter interferência, tá? Em segundo lugar, que se apresentem no chat. Eu queria ter uma ideia exatamente de com quem eu estou falando, de quem está ouvindo, qual é a sua área exatamente, né? Qual é o tipo de atividade onde você atua para além da questão do operador logístico. E pedir também que, por favor, deixem o celular à mão, porque eu vou fazer uma pequena pesquisa aqui através de um QR Code. Então, seria importante até para a gente ganhar tempo que possam estar com o celular na mão, tá certo? Então, vamos lá. Já está compartilhando, né? Não está no modo apresentação ainda, Ana. Não, eu sei, estou colocando aqui. Mas compartilhando está. Pronto, tá no modo apresentação já, né? Sim? Sim, tá. Eu Perfeito. até vou avisar, eu não estou mais vendo vocês, porque eu estou nesse momento no notebook. Então, se houver alguma questão assim mais urgente, eu vou precisar que fale, porque o chat eu vou olhar de novo daqui a pouquinho, tá? Então, a ideia, gente, é que a gente fale mais uma vez sobre essa tal dessa NR1, esse grande mistério, né? Que está representando um grande desafio para as organizações, para aquelas que querem fazer um trabalho adequado, um trabalho de compliance mesmo, de atendimento à normatização vigente. Sendo que a gente vai falar o que é atendimento à normatização, para que isso serve e qual é o caminho. E a ideia aqui, mais uma vez, como eu falei no ano passado, não é que a gente saia com todas as respostas para todas as perguntas, porque isso, logicamente, seria inviável, mas que, no mínimo, a gente seja capaz, vocês, né, cada um que está assistindo aqui, seja capaz, primeiro, de qualificar as perguntas que vão surgir depois da apresentação e, principalmente, saber mais ou menos o caminho que tem que ser percorrido para a gente encontrar respostas com fundamentação, né? Porque a gente está vivendo um momento de mercado em que surgiu um grande nicho de mercado e várias soluções incríveis, mágicas, pílulas de respostas, né, por aí. Isso tudo tem sido, enfim, um grande... vamos dizer que a atenção, né, manter a atenção naquilo o que é importante tem sido cada vez mais difícil pela quantidade de opiniões de experts, né, de respostas que estão surgindo por aí. Então, a minha ideia é que vocês simplesmente consigam selecionar isso, entender qual é a resposta, primeiro, qual é a pergunta certa que tem que ser feita dentro de cada organização e qual é a resposta que cabe para aquela pergunta, tá? Então, a gente vai falar da conformidade com as exigências da nova NR1, e eu estou chamando aqui de nova NR1, aquela que foi publicada lá em 2020, que entrou em vigor no dia 3 de janeiro de 2022, tá? Que é o nosso texto vigente, para os fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho, que é essa grande, entre aspas, novidade.
Bom, eu me chamo Ana Luísa Orcades, eu sou auditora fiscal do trabalho, sou chefe da seção de segurança e saúde no trabalho aqui no estado do Rio de Janeiro. Aqui está um resumo do meu currículo, mas eu vou fazer uma breve audiodescrição que tem a finalidade de promover inclusão e acessibilidade. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelo castanho, liso, abaixo da altura do ombro, tenho olhos claros, estou com uma blusa branca, regata e um colar aqui de resina, acho que é branco, cinza e marrom. E atrás de mim tem um fundo falso, né, de um escritório, porque está melhor do que o meu fundo real. Então, só para a gente se contextualizar. A ideia principal, né, que a gente possa responder essas perguntas que estão surgindo através de um diálogo com a fiscalização. Eu acho muito importante deixar bastante claro que a inspeção do trabalho é um dos braços do Estado, com letra maiúscula, que está inserido numa política pública de promoção do trabalho decente. O trabalho decente é uma pauta, né, da Organização das Nações Unidas, uma pauta da Organização Internacional do Trabalho, e que ali dentro, entre outras coisas, e inclusive alçado a direito fundamental, a gente tem o gozo, o direito, né, fundamental de gozar de um trabalho que seja seguro e saudável, um meio ambiente de trabalho seguro e saudável. Então, a inspeção do trabalho está aqui para promover isso, e isso não se promove apenas enviando um auditor fiscal, né, fisicamente até uma determinada empresa. Então, isso que a gente está fazendo aqui, essa oportunidade de diálogo, ela também faz parte do dever, da razão de ser da Inspeção do Trabalho, e por isso eu fico muito grata de estar podendo utilizar esse espaço com a finalidade de melhorar na sociedade a implementação da NR1, porque através disso a gente vai conquistando esse meio ambiente de trabalho seguro e saudável para todos. Então, agora, né, vamos fazer esse diálogo. Eu queria algumas respostas, queria pedir a todos que, por favor, leiam aqui esse QR Code. Eu vou esperar um instantinho, pedir para vocês entrarem. Eu vou fazer algumas perguntas e preciso saber qual é a resposta, né, que vem à cabeça de vocês para cada uma dessas perguntas, tá bom? Então, vamos lá. Primeira pergunta, está compartilhando minha tela ainda, né? Sim, estamos vendo. A pergunta, né? Dentro da realidade de vocês, dentro das empresas, na experiência que vocês têm em cada uma dessas empresas, quais são os principais agravos à saúde que são relacionados à exposição não gerenciada aos fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho? Agravos à saúde, quais são as doenças que estão associadas à exposição aos fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho? Isso é uma pergunta muito importante, isso participa tem muita relação com a compreensão, né, da severidade na hora que a gente vai fazer a avaliação do nível de risco ocupacional. Isso tem muita relação com a forma como a gente consegue dimensionar a energia que vai ser gasta, que vai ser utilizada para poder fazer esse trabalho bem feito, tá bom? Então, eu estou vendo aqui respostas no sentido de distúrbios osteomusculares, estresse, assédio moral. Assédio moral, na verdade, não é um agravo, tá, gente? Não é uma doença. Eu vou pedir para fechar o microfone, tá? Assédio moral não é uma doença, assédio moral é um fator de risco. Previdenciário também não entendi. Excesso de trabalho, ansiedade, absenteísmo. Absenteísmo são as faltas. O absenteísmo também é uma consequência, né? Não é o agravo. Burnout, ansiedade, pânico, estresse. Eu estou vendo que as respostas que estão aparecendo aqui são voltadas quase que exclusivamente, porque tem aqui a parte de osteomusculares, para as questões ali daquele CID-F, né? Aqueles agravos diretamente relacionados às questões psiquiátricas. Mas eu estou vendo aqui que ninguém falou, por exemplo, de infarto agudo do miocárdio, de hipertensão arterial sistêmica, AVC, distúrbios do sono.
síndrome do intestino irritável e uma porção, mas uma infinidade de outros agravos que a literatura técnica e científica associam diretamente à exposição a esses fatores de risco, tá? E estou vendo aqui também uma certa confusão do que é o agravo é a doença, com o que é o fator de risco. Eu estava vendo aqui, assédio moral, cadê o outro? Excesso de trabalho, pressão por resultados, absenteísmo, isso tudo não é o fator, não é o agravo, ou é o fator de risco, ou é consequência do não gerenciamento desses agravos, tá? Próxima. Deixa eu ver se ele passa aqui. Opa! A sua organização já consegue gerenciar os fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho? Queria saber, hoje, né, qual é a impressão que cada um de vocês tem hoje com relação à efetividade daquilo que é feito. E, assim, lembrando que hoje, 24 de março de 2026, se essa norma foi publicada lá em 2020, nós já temos 6 anos de discussão desse tema. Então, as respostas começando a chegar, ainda não, sim. Quem respondeu sim, no final, eu vou perguntar se sustenta, tá? Se mantém o sim. Acredito que não, parcialmente. Sim, mas superficial e parcial. Ações muito pontuais. Alguns. Mapear. Talvez seja a dificuldade. Conseguimos. Vamos lá, gente. Mais respostas. Ações em análise para aplicação. Casos ainda não, parcialmente. Quem mais? Mais respostas? Então, a próxima pergunta. Se sim ou se não, ou se ainda não, ou se parcialmente, qual é o maior obstáculo para a efetiva implementação do gerenciamento dos fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho? Falta de conhecimento. Conscientização das lideranças. Investimento. Mudança, cultura, diretoria, conhecimento limitado, alta. Vocês concordam que a questão do investimento está diretamente relacionada à propriedade com que a gente mostra o prejuízo, né, relacionado à falta de gerenciamento, prejuízo para a organização? Na medida em que a gente tem propriedade, que a gente tem fundamentação, base técnica e científica, para mostrar, olha, isso aqui impacta diretamente no seu resultado final, eu acho que esse investimento vem mais fácil, né? Tratativas, eleição, não entendi. Liderança, investimento, segurança jurídica, gostei dessa resposta. Vamos ver se a gente explica esse argumento, tá? Bom, então vamos lá. Oi. Pois não. Oi, Opa. desculpa. Não, tudo bem. Então vamos lá, vamos voltar. Obrigada para quem respondeu. E eu acho que um dos motivos pelos quais a gente está aqui, e estava aqui no mesmo lugar há um ano, é porque tem sido amplamente difundido, discutido, que a partir de maio de 2026, as empresas, de uma forma geral, passam a ter que gerenciar os fatores de risco psicossociais. Eu preciso que todo mundo saia daqui com a ideia muito clara, muito transparente, de que isso não procede, não é verdade. Comecei falando que a gente está discutindo a nova NR1, que ela é nova porque ela entrou em vigor lá em 2020. Então, tudo isso que vai ser discutido aqui é uma explicação de o que tem essa NR1 vigente hoje, quais são as obrigações hoje decorrentes da norma que está publicada, e eu vou fazer assim uma observação para mostrar quais são as diferenças que realmente vão entrar em vigor em maio de 2026. Mas
nesse momento, a gente precisa homogeneizar o conhecimento, a informação de que a obrigação de gerenciar os fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho é uma obrigação do presente, ela já existe. Inclusive, ela já existia muito antes de publicar a NR1 na redação que ela está. Por quê? Porque, como eu falei aqui, o direito ao meio ambiente de trabalho, seguro e saudável, é um direito fundamental. E dentro da legislação brasileira, a gente tem várias ferramentas para poder fazer valer esse direito. Quando a gente fala de segurança e saúde no trabalho, eu tenho um arcabouço normativo que não se restringe às normas regulamentadoras, né? A gente tem toda a normatização do direito ambiental do trabalho, a gente tem toda a normatização do direito do trabalho, e ali no meio fica a legislação de SST, que vai muito além das normas regulamentadoras, e ainda, gente, toda a produção técnico e científica dessa área. Qual é a grande questão? A questão é que ninguém pode causar um prejuízo à saúde de ninguém. Se eu estiver na rua, dirigindo meu carro, e atropelar a Juliana e causar um dano à saúde da Juliana, nasce aí a obrigação de reparar esse dano, né? Quando esse dano vem a ser causado dentro do exercício de uma relação de trabalho, e eu não estou restringindo a uma relação de emprego, porque a Constituição Federal fala que é direito de todos os trabalhadores e não apenas dos empregados. Então, quando esse dano decorre da prestação de uma atividade laboral, eu tenho aí um recorte da responsabilidade civil em gênero para a responsabilidade civil do contratante, que é uma espécie da responsabilidade civil. Então, ninguém pode, nenhuma organização pode causar um dano à saúde de nenhuma pessoa, de nenhum indivíduo, tá? Independentemente de ser empregado ou qualquer espécie de trabalhador. E quando eu falo de dano à saúde, eu estou trazendo o conceito de saúde no sentido amplo e vigente no nosso ordenamento jurídico, que é esse aqui, lá da Convenção AIT 155, que é uma convenção ratificada pelo Brasil, ou seja, é o conceito que não nasce na NR1, tá? Que já vem lá desde 1900 e bolinha, e que a gente tem que considerar quando gerencia riscos ocupacionais. O que é saúde? O termo saúde com relação ao trabalho abrange não só a ausência de afecção de doenças, mas também os elementos físicos e mentais que afetam a saúde e estão diretamente relacionados com a segurança e higiene do trabalho. Então, já tem aqui elementos físicos e mentais. A saúde mental, ela nunca esteve de fora do conceito de saúde dentro do nosso ordenamento jurídico. Se a gente tem que promover a saúde, eu tenho que saber o que limita a saúde, o que adoece o indivíduo, né? E eu não posso permitir que a pessoa adoeça no trabalho. Lembrando que, então, o problema não é só perder um dedo, não é só perder a audição. É ter qualquer dano à saúde, tá? Dentro desse sentido lato. Já que nós somos seres potencialmente criativos, fomos desenvolvidos e projetados para sermos livres e criativos, tudo aquilo que, de alguma forma, nos tira desse caminho da liberdade, nos encaixota, nos empacota, tende a trazer um prejuízo à saúde. E o que a organização tem que fazer? Independentemente dos objetivos da organização, das normas, das regras, né, das produções, a gente tem que pensar todo o trabalho, gerenciar todo o trabalho, de forma que o trabalho não adoeça o indivíduo. E lembrando que quando eu estou falando de saúde mental, a gente falou aqui num monte de doença com CID-F, mas, em primeiro lugar, eu não posso ignorar, para ter noção do real prejuízo, né, que a gente tem todo santo dia, quando não age sobre os fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho, uma correlação muito íntima entre o CID e o M, que são aqueles distúrbios osteomusculares, com o CID-F, que são essas estritamente relacionadas à saúde mental. Então, para começar, eu não posso achar que os dias perdidos de trabalho são aqueles estritamente relacionados aos afastamentos em que é apresentado um atestado com CID-F. Tem muita coisa para além disso, e dentre elas, né, a gente cita e destaca um nexo muito estreito, que é o CID-M. E também, gente, existe uma escassez muito grande de informações, tem muito obstáculo, muita dificuldade
em se noticiar, em se promover os registros adequados com relação a qualquer aspecto que diga respeito à saúde mental. Então, se o trabalhador for lá e perder o dedo na máquina, instantaneamente ele vai correr para Deus e o mundo para exigir que seja emitida uma CAT, né? Por quê? Porque o dedo sangra. Agora, aquele adoecimento que não sangra, aquele adoecimento que está recheado de tabus em volta, né? Ele tende a ser subnotificado. Então, subnotificação de doença já é uma coisa muito frequente. Agora, subnotificação de doença relacionada à saúde mental é pior ainda. Principalmente, por exemplo, para o público masculino, né? Homem não faz terapia, homem não procura ajuda, homem tem uma porção de aspectos aí sociais que fazem com que o afasta de possíveis diagnósticos, né, relacionados a agravos de ordem da saúde mental. Fora isso, a gente discute muito absenteísmo, mas a gente discute pouco presenteísmo. Tanto que apareceu lá na pesquisa absenteísmo, não apareceu presenteísmo, né? Mas o presenteísmo é o estar presente, né? Corpo presente, espírito ausente. E isso também é perda de produção, isso também é perda econômica, perda financeira para as organizações. Então, a gente tem que saber que, na medida em que você não está construindo aquele ambiente psicossocial positivo, você também está favorecendo as perdas relacionadas ao presenteísmo que não estão dentro daquela conta lá dos atestados com CID-F, tá? É muito mais do que isso. E aí vem aquela discussão, então eu não posso dar carga de trabalho, então é o quê? O empregado ele tem que ficar lá olhando para o teto sem nenhum tipo de pressão. Não é isso, gente, não é isso. O problema é quando a gente não gerencia a sobrecarga, a grosso modo, porque a gente, né, o Homo sapiens, ele gosta de desafios, a gente supera desafios no dia a dia, e isso faz bem no final do dia, quando você, principalmente através do trabalho, porque a gente se significa através do trabalho, chega no final do dia e conseguiu conquistar aquela tarefa, conseguiu passar de fase, né, no jogo do trabalho. O problema não é o desafio, é a gente dosar isso de forma que o trabalhador não acorde derrotado, né, que esteja dentro das capacidades, das habilidades daquele ser humano normal. Então, foco nessa informação. O problema é a sobrecarga, o problema não é a carga. E quando a gente entender que toda essa normatização é aliada para que a gente melhore os resultados da organização, a gente vai passar a investir de forma muito mais séria na construção desse ambiente psicossocial positivo, que é aquele que promove bom desempenho, o desenvolvimento pessoal, o bem-estar mental e físico dos trabalhadores. E a gente faz isso gerenciando os fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho. Certo? Então, isso aqui é o texto vigente da NR1, tá? Não estou falando de um texto que vai entrar em vigor algum dia, não, tá bom? Texto vigente da NR1. A organização deve, sempre que uma norma tem aqui a palavra deve, isso representa uma obrigação, e se é uma obrigação, a organização, os senhores e senhoras, têm que ser capazes de demonstrar que essa obrigação está sendo cumprida, ou seja, tem que ser geradas evidências do atendimento, evidências que são documentos. E a norma vai falar como é que esses documentos têm que ser desenvolvidos para que a gente possa fazer, por exemplo, uma auditoria desses documentos. Quais são as obrigações? Primeiro, evitar os riscos ocupacionais que possam ser originados no trabalho. Então, se existe qualquer tipo de risco a que o trabalhador está exposto de forma desnecessária, é obrigação da organização evitar que haja esse tipo de exposição. Na medida em que existe comprovação, e não é, porque eu não tenho como fazer, existe a comprovação de que esse risco é inerente àquela atividade, aí sim a gente entra para a parte do gerenciamento dos riscos ocupacionais, que começa pela identificação de perigos, e aqui, identificar os perigos. Perigo é tudo aquilo que existe, que está conectado pela literatura técnico-científica à possibilidade de desenvolvimento de um agravo à saúde, tá? Então, se aquela coisa está associado
a um adoecimento, isso eu vou chamar de perigo. Exemplo, benzeno. Benzeno é um agente químico carcinogênico. Se no desenvolvimento daquela atividade o trabalhador tem contato com benzeno, isso é um perigo, e eu sei que a lesão ou agravo à saúde relacionada à exposição ocupacional ao benzeno é o desenvolvimento do câncer ocupacional. Tá? Então, tem que conhecer quais são os perigos e quais são as lesões ou agravos à saúde, motivo, inclusive, pelo qual eu comecei essa apresentação falando sobre as lesões ou agravos à saúde relacionados à exposição aos fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho. Bom, identifiquei os perigos, porque aquilo, o que eu não conheço, eu não tenho a oportunidade de gerenciar, então eu tenho que conhecer, identifiquei tudo, e a partir daí eu vou passar para avaliação de riscos. A avaliação de riscos, gente, é princípio básico de gestão. A gente espera que as organizações façam avaliação de riscos para tudo. Avaliação de riscos financeiros. Se eu apresentar para vocês uma norma que foi construída a partir de uma normatização internacional harmonizada e que te facilite o gerenciamento dos riscos financeiros, né, que te reduza perdas financeiras na organização, tenho certeza que todos vão abraçar essa norma com muita força, com muita energia e tentar cumprir. Esse que a NR1 está trazendo é justamente o caminho para o gerenciamento de uma das áreas de riscos a que as organizações estão expostas, que são os riscos ocupacionais, que necessariamente tem que estar tudo ali conectado, né? Riscos operacionais, riscos financeiros, riscos cibernéticos, tudo de forma integrada. Então, eu vou partir para avaliação de riscos, indicando o nível de risco. Por quê? Porque a gente precisa priorizar. Não é nenhum absurdo eu dizer que num pequeno posto de gasolina com 10 empregados, se eu fizer uma correta identificação de perigos, eu faça, por exemplo, a identificação de 100 situações, 100 perigos diferentes. E aí, a gente começa a pensar que se tem 100 coisas diferentes, eu não consigo fazer nenhuma, já que eu tenho que fazer todas ao mesmo tempo. E a classificação de riscos, ela serve exatamente para isso, para que a gente tenha segurança em priorizar medidas dentro daquela ordem, né? Todo mundo conhece muito bem como funciona a classificação de riscos quando você entra na emergência do hospital. Oi? Tá. Quando você entra na emergência de um hospital. Se você entra com uma dor abdominal muito forte, que pode ser um abdômen agudo, você necessariamente tem que passar à frente de alguém que esteja só com uma coceira na perna ou com uma unha encravada, certo? E isso é um sistema de triagem internacionalmente conhecido, que vai dar ao médico a segurança de falar assim, amigo, se você está com uma coceira no pé, com uma unha encravada, você vai esperar 3 horas na emergência, porque essa pessoa que está aqui com o abdômen agudo, ela tem que ser priorizada. Ninguém vai processar o hospital porque o cara passou na frente, né, com um quadro compatível com o abdômen agudo, na frente do outro que está com o dedo inflamado. Então, isso é um sistema de triagem harmonizado, tá certo? E aí eu vou voltar à palavra segurança. O hospital, ele implementa esse sistema de triagem porque isso está associado à tomada de decisão. O que a NR1 está fazendo é dar para todas as organizações uma normatização que transfere segurança na tomada de decisão relacionada ao gerenciamento de riscos. Então, a gente identifica, a gente avalia com base nos princípios que já estão lá na norma, e a gente classifica com o objetivo de determinar a necessidade de adoção de medidas de prevenção. Você entrou ali naquela emergência de hospital com aquela dor abdominal, não é só para saber o que você tem. Você tem que saber e tem que implementar o tratamento. Não adianta nada alguém te falar que você tem apendicite e ficar deitado 3 dias numa cama. Vai morrer do mesmo jeito. Se você tem um quadro de apendicite, você tem que correr para um centro cirúrgico para fazer aquela cirurgia. Então, isso é o item D da norma, classificar os riscos ocupacionais para determinar a necessidade de adoção de medidas de prevenção. E, a partir daí, implementar essas medidas de prevenção de acordo com a classificação de risco e na ordem de prioridade estabelecida na linha G do subitem 141. A gente vai voltar a esse item lá na frente. E, por fim, acompanhar o controle dos riscos. Digamos que esse paciente entrou, viu que realmente estava com apendicite, foi lá para o centro cirúrgico, operou, mas tem que saber se aquela cirurgia correu dentro, né, do que estava prescrito, se a resposta foi adequada, se foi feita a asepsia adequada, né, se está tudo certinho. Então, isso
é gerenciamento de riscos, e o que tem no item 1532 da NR1 é o gerenciamento de riscos ocupacionais. Essas são as obrigações das organizações. E como tem aquela palavrinha deve, né, tem que gerar evidências do atendimento, que são os documentos. Os documentos, entre outras finalidades, eles têm que ser úteis para comunicação, né, para gerar evidências de que está tudo sendo feito de forma adequada e para proteger as organizações. Então, na medida em que a gente investe em fazer bons programas de gerenciamento de riscos, em promover bons registros daquelas obrigações, a gente está protegendo as organizações, porque a gente pode provar e fundamentar tudo aquilo que está sendo feito. Eu tenho as obrigações, que são aquelas do item 1532, que a gente falou agora, que são os macroprocessos, que é o que eu chamo de gerenciamento de riscos ocupacionais. E eu tenho os documentos gerados no atendimento a essas obrigações, que é o programa de gerenciamento de riscos. Sempre que eu estiver tratando de identificação de perigos e avaliação de riscos, eu estou me referindo a registros que vão constar do inventário de riscos. E sempre que eu estiver falando de implementação, acompanhamento e avaliação de desempenho das medidas de controle, eu estou falando de registros que vão estar consignados num documento que é o plano de ação, e o programa de gerenciamento de riscos é todo esse registro, né? Que começa da identificação e vai até a avaliação de desempenho das medidas de controle. Tá certo? Mas olha só, com foco em quê? Com foco nos processos. Quando a gente vai inspecionar uma empresa, quando a gente vai inspecionar um programa de gerenciamento de riscos, meu objetivo não é ver um monte de documento, é ver os registros dos processos que de fato existem naquela organização. Então, meu objetivo é o gerenciamento de riscos. O documento, ele serve para registrar o que está sendo feito, né? O objetivo, isso fica muito claro, não é ver documentos, é ver processos. Então, se aqueles documentos não estão refletindo os processos, o documento tem um problema. E os problemas podem estar ou no processo ou no documento, né? A gente tem que auditar isso tudo de forma conectada. Eu falo, a gente, não estou falando só da inspeção do trabalho, falando das próprias organizações, que têm que ter qualificação, têm que estar habilitadas a fazerem auditoria dos próprios processos, tá? Então, vamos lá. Fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho, que é isso que a gente veio aqui discutir, que é o que está todo mundo, né, contando, achando soluções mágicas e fantásticas para poder resolver esse problema. Primeira pergunta, né? É possível gerenciar todos os fatores de risco psicossociais? Isso é obrigação da organização? Claro que não. A obrigação da organização é de gerenciar os fatores de risco e, destacando, fator de risco é sinônimo de perigo, tá? Os fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho. Se a pessoa está com um filho doente, se, sei lá, separou, qualquer coisa assim, isso são agentes estressores que podem afetar a saúde mental do indivíduo, mas isso não está relacionado ao trabalho. Então, o que tem que ser gerenciado pelas organizações? São aqueles fatores de risco psicossociais que são oriundos da organização do trabalho. A NR1 não tem que trazer definição de nada. Essa definição ela é técnico e científica. E aí eu estou trazendo para cá a definição da OSHA, né, da Agência de Higiene Ocupacional Europeia, que diz que os fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho são deficiências na concepção, organização e gestão do trabalho, bem como de um contexto social de trabalho problemático. E aqui destaque para a palavra concepção, para a palavra organização e para a palavra gestão. Então, a gente precisa ter muita clareza de que os fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho... Então... Gente, microfone aberto aí, tá? Estão relacionados a problemas que nascem na hora em que se pensa aquela atividade, na raiz, né, da concepção do desenvolvimento daquela tarefa que está sendo executada pelo trabalhador lá na ponta. E se eu estou falando de um problema que nasce na raiz daquela tarefa, tem que ser muito claro que a solução ela não está lá na ponta, lá no indivíduo. Se o problema está relacionado ao CNPJ, não adianta eu querer achar resposta no CPF, né? O adoecimento ele surge no indivíduo,
mas o problema é um problema de organização do trabalho. E a pergunta que acho que os senhores e as senhoras vieram tentar responder aqui, né, encontrar resposta, tá bom, então entendi o que que é, como é que eu vou enfrentar a exposição aos fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho aqui no mundo real, na minha empresa real, com os meus trabalhadores reais. E o caminho vai ser sempre o seguinte, para qualquer pergunta que a gente fizer com relação à segurança e saúde no trabalho, a resposta só pode estar em 2 lugares. Ou é na norma vigente, nem a norma do passado, nem a norma do futuro, ou é na norma vigente, ou é no conhecimento técnico e científico que fundamenta o desenvolvimento, né, e a necessidade de ser o que fez com que a norma fosse desenvolvida. Então, a nossa NR1 hoje, ela já fala e traz os requisitos para o gerenciamento de riscos ocupacionais. Ela não fala de riscos ambientais, como era a antiga NR9, que falava do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Ela está falando do gerenciamento de riscos ocupacionais, que são todos aqueles relacionados à exposição aos fatores de risco no trabalho. Fatores de risco, como eu falei lá atrás, sinônimo de perigo, que é qualquer coisa que possa causar um agravo à saúde do indivíduo. Então, hoje, no texto vigente da NR1, ele já fala que eu tenho que gerenciar os riscos ocupacionais, ele não restringe nenhuma espécie de risco dentre as obrigações da organização. E aí a NR1 ainda diz quais são as etapas desse gerenciamento de riscos ocupacionais. E sempre vai ser, gente, sempre essa ordem: identificação, avaliação e controle. Quer eu esteja me referindo a um ruído, e eu tenho certeza que todos os senhores, todas as senhoras saberiam, dentro daquela organização, qual é o caminho para gerenciar a exposição ocupacional ao ruído. Eu sei que eu vou ter que identificar aquele perigo, eu vou ter que avaliar o risco. Para avaliar o risco, eu tenho que identificar quais são as medidas de controle ou fazer uma avaliação de dose, e, a partir daí, construir um plano de ação. E eu sei que todo mundo sabe que o gerenciamento da exposição ocupacional ao ruído não é meter um EPI na orelha do sujeito, né? É ir lá, por exemplo, descobrir qual é aquela fonte do ruído e reduzir a emissão de ruído naquele ambiente. Então, sempre que a gente tiver uma dúvida com relação aos fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho, eu quero que a gente traga a seguinte pergunta: tá, e se fosse o ruído? E se fosse uma radiação ionizante? E se fosse um agente químico, tá? Se eu tenho uma máquina cuspindo uma poeira naquele ambiente, qual é a medida correta? É meter uma máscara, né, um respirador na face do sujeito e deixar aquela máquina cuspindo poeira no ambiente, ou é ir lá e fechar aquela boca de poeira que está saindo? Então, assim como essas respostas elas já estão hoje naturalizadas com relação aos agentes ambientais, aos acidentes, eu preciso só entender que o processo é o mesmo para os fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho. E aí, todo mundo fala assim: ah, Ana, mas você falou do ruído, tem NR9, né? Você falou de máquina, tem NR12, para risco psicossocial não tem norma. Claro que tem, gente, está lá, NR17. O que a NR17 fala? NR17 é a norma que trata de ergonomia. E ergonomia é exatamente o que está aqui no primeiro item da norma. É tudo aquilo que diz respeito à adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores. Lembra daquele homem dentro da caixa que eu coloquei lá no começo da apresentação? É exatamente isso aqui. Como é que eu adapto o trabalho ao indivíduo para que o indivíduo não precise adoecer se adaptando ao trabalho? Isso é bem fácil de entender quando a gente pensa na questão antropométrica, né, de um posto de trabalho. Se eu tenho uma mesa numa altura inadequada, um monitor numa altura inadequada, alguma coisa nesse sentido, eu estou tendo que adaptar as minhas características, né, a minha parte biomecânica, àquele posto de trabalho que não foi feito para mim. E isso vai me trazer o quê? Uma lombalgia, uma dorsalgia, né, uma cervicalgia, alguma coisa assim. Só que não são só as características fisiológicas, são as características psicofisiológicas dos trabalhadores, e a NR17 já traz lá que a própria organização do trabalho, de forma alinhada com o conceito científico internacional, que a organização do trabalho também tem que ser considerada,
né? Quando a gente fala de características psicofisiológicas, é para destacar que a gente tem aqui essa dimensão biológica do indivíduo, que é tratada pela ergonomia física, que diz respeito às questões posturais, posto de trabalho, conforto térmico, mas eu tenho que adaptar o trabalho ao indivíduo em todas as suas dimensões. Então, eu vou lá na dimensão cognitiva e na dimensão psíquica, essas duas tratadas pelo braço da ergonomia, que é a ergonomia cognitiva, que trata ali de compreensão da tarefa, identificação com o trabalho, reconhecimento pessoal, mas também, já que nós somos seres sociais, essa dimensão coletiva do indivíduo tratada pela ergonomia organizacional, né? Diversos aspectos, como, por exemplo, esses que dizem respeito à competitividade, isolamento, tá? Então, quando eu falar de ergonomia, o que está incluído na ergonomia? É tudo isso que está aqui, ou seja, hoje, na norma vigente, a gente já tem os fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho tratados pela NR17. Então, na prática, o caminho para saber o que tem que ser feito eu tenho que pegar o texto da NR1 e integrar com o que está disposto na NR17. Assim como, se eu tiver que tratar de um agente ambiental, eu vou ter que integrar a NR1 com o que está disposto na NR9, quando eu falar de alguma coisa... Você vê uma água? Só um instantinho. Uma água. Quando eu estiver falando de ergonomia, e aí dentro os fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho, eu vou ter que fazer a mesma coisa que eu faria se fosse um agente ambiental, mas integrando a NR1 com a NR17. Como é que a gente vai fazer isso? Lá na NR1, eu tenho que fazer identificação, avaliação e controle. Identificação de perigos, avaliação de riscos. Só um instantinho, gente. Peraí, deixa eu tirar. Avaliação de riscos, e avaliação de riscos pela norma é fazer aquela classificação a partir da severidade e da probabilidade, e determinação e implementação das medidas de controle. Tudo isso seguindo o que está lá na NR1. Quando eu estiver falando dos fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho, eu vou fazer a mesma coisa. Vou fazer avaliação de identificação, avaliação de risco, com base lá nos itens 15443 e 15444 da norma vigente, e depois vou construir o plano de ação. Uma das principais mudanças, gente, da novíssima NR1, que vai entrar em vigor só em maio, é apenas a redação, de forma que fica mais claro e mais explícito uma obrigação que já existe na norma. Esse item 15443 da norma, que fala da severidade, ele hoje diz o seguinte: a gradação da severidade das lesões ou agravos à saúde deve levar em conta a magnitude da consequência e o número de trabalhadores possivelmente afetados. Para a norma que vai entrar em vigor só em maio, a única mudança realmente objetiva que vai ter no texto é isso aqui, ó. O número de trabalhadores possivelmente afetados, ele deixa de ser usado como critério de severidade e vai lá para frente para a parte de priorização no plano de ação. Mas a ideia da severidade, ela é a mesma coisa. Ela tem relação com a magnitude da consequência, com qual é o dano associado àquele agravo. E aí, gente, eu vou dizer o seguinte: a literatura técnica e científica, lembra de todos esses agravos que a gente começou discutindo, que são coisas relacionadas, por exemplo, ao burnout. A gente nem falou aqui de suicídio no trabalho, né, de morte, de doenças associadas a um altíssimo grau de disfunção e de disfunção prolongada do indivíduo. Então, quando eu for fazer essa avaliação da severidade, eu tenho que considerar a severidade que a literatura associa a esses agravos, que não é pouca coisa, tá? Que está ali, sim, relacionado com morte, com alto grau de disfunção do indivíduo. E para probabilidade, e aí o que o texto está melhorando muito, eu tenho hoje esse item 15444, que é muito mal escrito, né? Ele fala aqui que eu tenho que considerar as exigências da atividade de trabalho. E o item que vai entrar em vigor, ele apenas melhora e esclarece essa redação.
e a gente já pode trabalhar com ele independentemente de não termos chegado em maio, tá? Você pode usar esse item porque ele melhora a compreensão. Para probabilidade de ocorrências das lesões ou agravos à saúde decorrentes de fatores ergonômicos, incluindo os fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho, até porque os fatores ergonômicos já estão incluídos, né, nos psicossociais relacionados ao trabalho. A avaliação de risco deve considerar as exigências da atividade de trabalho e a eficácia das medidas de prevenção implementadas. Então, isso já é o conceito vigente, ele só está mais bem escrito para melhorar a compreensão, mas não muda. O que muda é simplesmente na parte das medidas de controle, que, para priorização do plano de ação, o número de pessoas possivelmente atingidas, ele vai elevar a priorização desse plano de ação. E aí, só destacando que se eu estou falando de um fator de risco que é organizacional, que nasce na concepção daquela atividade, logicamente, são aspectos que atingem não um indivíduo, mas sim uma coletividade, tá certo? Então, o que as organizações têm que fazer? Tem que, a partir, né, dentro desse processo de identificação, avaliação e controle, e sempre com base numa fundamentação técnica e científica, tem que construir um plano de ação que seja individualizado, considerando cada perigo identificado inicialmente e respeitando a classificação de risco e hierarquia das medidas de controle. Ou seja, assim como eu não posso dizer que existe um remédio que é bom para tudo, né? O quê? Não tem uma dipirona que serve para todos os agravos à saúde, né, que eu posso dar entrada num pronto-socorro. Eu tenho que, para poder saber qual é o tratamento, ter identificado qual é o problema que tem naquele paciente. Né? Eu não posso olhar e dar uma resposta mágica que cure qualquer pessoa de qualquer agravo. E se a pessoa tem 3 problemas diferentes, se tem um abdômen agudo, uma dor no peito, uma coceira no dedão do pé, cada uma dessas coisas vai demandar um tratamento diferente também. Né? Eu não posso falar assim, uma mágica de pirona vai servir para tudo. Eu tenho que dizer qual é o tratamento para cada um desses agravos que você tem. E eu tenho que saber responder e explicar por que eu passei aquele tratamento. E a grande questão, e vem muito essa resposta, não tem fundamentação, a insegurança jurídica não é porque as organizações, de uma forma geral, vêm tomando medidas, implementando medidas sem saber de onde que elas vieram. Não sabe justificar aquela tomada de decisão. Se eu perguntar para o médico que recebeu aquele paciente com a dor abdominal, por que ele liberou o paciente ao invés de mandar para o centro cirúrgico, ele tem que saber responder. Ele vai falar, olha, porque eu fiz o exame tal, tal e tal, e vi que esse cara tinha gases, ele não tinha apendicite, né? Mas ele vai fundamentar. E ninguém vai mandar para o centro cirúrgico alguém que não tem necessidade de ir. Antes de mandar para o centro cirúrgico, eu vou fundamentar essa minha tomada de decisão. Quando eu falar de fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho, eu tenho que dizer o seguinte, gente, o meu plano de ação, essa medida que está sendo tomada, ela foi tomada por quê? Porque foi identificado tal perigo, porque a medida de organização do trabalho que foi estudada e que estava faltando, que estava falhando, foi essa, e foi feito um estudo assim, sensado. Né? Então, eu só tenho que saber justificar por que eu tomei aquela decisão. E o que a gente vê no dia a dia não é isso. O que a gente vê no dia a dia é um monte de maluquice, insanidade, né? Uns delírios, um grande delírio coletivo na hora de construir planos de ação. Na hora que a gente for fazer identificação, avaliação e controle, tem que considerar necessariamente, primeiro, atividades efetivamente desenvolvidas pelos trabalhadores. A gente não pode fazer isso a partir de atividades prescritas, inclusive porque, de uma forma geral, o adoecimento ele está justamente na distância entre a atividade prescrita, né, aquela do livro, aquela que deveria estar sendo feita, e a atividade real, que é aquela atividade efetivamente desenvolvida pelos trabalhadores reais no chão da fábrica.
Essa distância é o que adoece, porque a gente pensa na atividade de um jeito, mas na prática ela não é assim. Então, eu tenho que gerenciar com base na atividade real. E eu só vou conhecer a atividade real quando eu tenho escuta e participação ativa de todos os envolvidos em qualquer nível gerencial. Não adianta eu achar que eu estou fazendo um diagnóstico em segurança e em fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho, ouvindo amostras de pessoas. Vou ouvir só os líderes, só os gerentes, só o pessoal de tal setor. Não, até porque o próprio líder ou gerente pode ser o próprio fator de risco, né? Psicossocial relacionado ao trabalho que está adoecendo todo mundo. Pode ser aquela liderança tóxica, aquela liderança pelo terror que está sendo valorizado dentro daquela organização por um motivo totalmente equivocado. Então, eu tenho sim que ter escuta e participação ativa de todos os envolvidos em qualquer nível gerencial. Eu tenho que fazer o acompanhamento da saúde dos trabalhadores para poder ir dando um feedback. E lembrando que, enquanto o PGR é um programa prevencionista de prevenção primária, o PCMSO tem que estar integralmente conectado com o PGR. Também é um programa prevencionista, mas ele está relacionado à prevenção secundária, né? Prevenção primária, retirar agravos do meio ambiente, tornar esse meio ambiente, essa atividade segura e saudável. Prevenção secundária, identificar agravos, identificar adoecimentos na forma mais precoce possível e, de preferência, ainda na fase subclínica, né? Então, são programas conectados e que tem que estar conversando. E aqui eu queria destacar a obrigatoriedade de se analisar todo e qualquer acidente e doença relacionada ao trabalho, independentemente do tempo de afastamento, da gravidade, e isso já é uma obrigação legal, tá? Nem que seja para afastar o nexo, mas se existe a possibilidade de o trabalho ser uma concausa, eu já tenho a obrigação de fazer a análise desse evento. Tá certo? Bom, eu falei lá no começo que ia voltar no tal do item 141, a linha G. Deixa eu voltar aqui. Aqui. Eu falei aqui que ia voltar no item 141, a linha G, que é justamente a hierarquia das medidas de controle. O que é a hierarquia das medidas de controle? É aquilo, né, que eu sei quase que intuitivamente que se eu tenho uma fonte de ruído, o certo que a legislação preconiza é tratar na fonte e não meter um EPI na cabeça do sujeito. Para os fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho, é a mesma coisa. Eu tenho que ir na raiz do problema, né? Sempre que possível, eliminar o fator de risco, lembrando que eu estou falando de aspectos que são organizacionais. Em não sendo possível eliminar o fator de risco, aí sim eu passo para minimização e controle dos fatores de risco, com a adoção de medidas de proteção coletiva, que nesse caso fala das medidas de controle na fonte, né? Em se esgotando as medidas de controle na fonte, eu passo para minimização e controle dos fatores de risco com a adoção de medidas administrativas e, por fim, de forma residual e sempre associado a medidas administrativas, eu passo para o tratamento de medidas no indivíduo. Tá? A ordem tem que ser essa, qualquer que seja a espécie do fator de risco que a gente está avaliando. E, entendendo tudo isso, eu espero que já faça todo sentido a gente olhar para um plano de ação que diga aqui tem campanha de Outubro Rosa e entender que isso não é apropriado, que isso não diz respeito à mitigação do risco. Por quê? Porque o plano de ação ele tem que partir daquela lógica de identificação, avaliação e controle. Outubro Rosa está mitigando qual fator de risco que foi dele? Qual é o fator de risco que está sendo trabalhado aqui? Nenhum. Não existe isso. Não é porque uma campanha de Outubro Rosa, não é que a campanha de Outubro Rosa não seja uma coisa bacana, é uma coisa bacana, mas isso não tem relação com gerenciamento de riscos ocupacionais. Atendimento psicoterápico, isso é bom? Isso é fantástico. Todo mundo tinha obrigação de fazer terapia, mas isso não mitiga nenhum fator de risco organizacional, tá? Ele é o quê? Torna a pessoa mais resiliente, pessoa mais forte, entre aspas, para continuar absorvendo todo aquele adoecimento, todo aquele os agentes estressores no ambiente sem adoecer, não.
É o quê? Seria equivalente a dar mais alvéolo para uma pessoa que está inalando uma poeira? Não é essa a resposta, né? Por mais que eu não queira que ninguém adoeça, eu tenho que tratar o risco na fonte. E o atendimento psicoterápico não está atuando na fonte daquele problema. Convênio com a academia, que a gente mais vê, né? Ah, vai ficar todo mundo parado, bombado, mas não está gerenciando o fator de risco. E não que a atividade física não seja muito benéfica, claro que é, só que não tem relação com o gerenciamento de riscos ocupacionais e daí por diante, tá? Então, o que são programas pertinentes ao gerenciamento de riscos ocupacionais? São aqueles que operacionalizam decisões de reorganização do trabalho, que sustentam mudanças em processos, fluxos, metas ou jornadas, que estruturam suporte institucional coerente com o risco identificado e fortalecem capacidades de gestão diretamente relacionadas ao controle do risco. Vocês concordam que não é isso aqui? Que ginástica laboral não é um programa relacionado ao gerenciamento de riscos ocupacionais? Então, a gente tem que saber por que a gente tomou determinada decisão dentro do processo. Estou deixando aqui algumas referências que são interessantes, né, da Organização Mundial de Saúde, da Organização Mundial do Trabalho. Queria reforçar que são materiais internacionalmente validados, que não é o tio do YouTube, né? A campanha do... Gente, as maiores barbaridades que a gente vê, EPI da saúde mental, né? Não é nada disso. São materiais com fundamentação técnica e científica que você pode usar para começar a entender e a avaliar na sua tomada de decisões. Então, assim, farta literatura. Tá lá, tem no site da OIT, tem no site da OMS, e no site da ENIT tem bastante referência também, no YouTube da ENIT tem bastante coisa. Nesse aqui, por exemplo, da OMS, ele fala, eu traduzi aqui algumas partes deles, é bem interessante, ele dá exemplos práticos, né, do que são intervenções, fornecer arranjos flexíveis de trabalho, não é mandar o cara fazer... ir para a sala de descompressão cor-de-rosa, entendeu? São coisas diferentes que têm um motivo de ser dentro daquele processo. Então, esses materiais são bem interessantes e a gente não pode achar que a solução é mágica e cai do céu, né? Demanda um estudo, assim como, por exemplo, para gerenciar a exposição ocupacional ao ruído, se eu tenho aquele ruído e que ninguém se escuta no ambiente, aquela máquina batendo, fazendo um barulho absurdo, eu não vou precisar de uma ferramenta, de uma avaliação de dose de ruído para saber que eu tenho que agir naquela máquina, que eu tenho que reduzir aquele ruído na fonte, porque aquilo está num nível inadmissível. Para os fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho, de uma forma geral, a esmagadora maioria das decisões, elas podem ser tomadas sem nenhum tipo de ferramenta específica, mas sim a partir daquela escuta ativa dos trabalhadores que a gente colocou lá atrás, né? Então, são questões que não são tão complexas como se está pintando e vendendo por aí, tá? E esse material, ele traz muitos exemplos, ele é bem interessante e com certeza vai ter alguma coisa ali que na hora que você lê vai ser aplicável para o seu caso concreto. Agora, tem que ir atrás e estudar, tá? Não é uma questão assim que tem 1 mais 1 igual a 2, como não tem, por exemplo, para o gerenciamento dos agentes físicos. Agentes físicos pode ser desde o ruído até uma radiação ionizante. Eu não tenho uma fórmula mágica que gerencia qualquer agente físico, né? Eu não tenho uma medida de controle que é boa para tudo. Eu tenho que estudar, eu tenho que saber se eu tenho ruído, se eu preciso ou não fazer uma avaliação de dose, se eu tenho uma radiação ionizante, quais são as medidas de controle. Então, para os fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho, é o mesmo caminho. E aí, eu queria encerrar destacando que os programas relacionados à saúde mental necessariamente precisam derivar de um risco, né, de um perigo e de um risco que estão lá no PGR, e tem que possuir responsáveis, indicadores, metas que sejam aferíveis ao longo do tempo. E a gente tem que ser capaz de avaliar
a conquista de desempenho, a melhoria de desempenho daquela medida que foi indicada, tá? O que eu vou fazer? Eu vou integrar a NR1 com a NR17. A NR1 exige atuação sobre o risco ocupacional, lembrando que o objetivo é intervir na organização do trabalho, que os programas só são válidos se forem subordinados a uma decisão técnica, né? Não é porque apareceu na bola de cristal, e não podem substituir as medidas estruturais. A ordem vai ser sempre: identifiquei o perigo, avaliei o risco, implementei e avaliei o desempenho da medida de controle, e que tudo, gente, e essa é a frase-chave, tudo começa e termina na organização do trabalho. Se eu tenho um indivíduo adoecido, é claro que eu tenho que prestar atendimento, né, a esse indivíduo que está adoecido, mas a medida a ser tomada não é no nível do indivíduo, de novo, não é no nível do CNPJ, não é no nível do CPF, é lá no nível do CNPJ, porque o que está adoecendo é uma questão relacionada à organização do trabalho. A gente tem que parar de ficar varrendo esse problema para baixo do tapete e a gente tem que enfrentar esse problema para chegar a uma solução. E a conclusão dessa exposição é de que esses caminhos existem. Aquilo que pode parecer uma coisa etérea e terraplanista não é. A gente tem aí toda a literatura, né, já fundamentando essa tomada de decisão com muita segurança, que as organizações que estão encarando esse problema estão sendo muito bem-sucedidas, tá? E vendo já e colhendo os frutos dessas intervenções otimizadas, dessas intervenções adequadas. Assim como, se eu tiver aquele sujeito lá exposto ao ruído, não adianta eu afastar o sujeito, porque o ruído continua naquela atividade e outras pessoas podem vir a desenvolver o mesmo agravo. Para os fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho, é exatamente a mesma coisa. Não adianta eu afastar um indivíduo, eu tenho que entender qual é a medida organizacional que tem que ser tomada e implementar essa medida com base e com fundamentação. Tá certo, gente? Era isso, tá aí o meu e-mail institucional. Aí eu digo a gente, enquanto Inspeção do Trabalho, está sempre à disposição para fazer parte dessa construção social, né? Que é a promoção da saúde mental no trabalho através da normatização vigente, certo? Então, era isso. Muito obrigada, Ana Muito Luísa. obrigada. Muito esclarecedora aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Está me ouvindo, Ana? Sim, me sim, ouvindo estou bem, né? ouvindo, estou ouvindo. Obrigada pela apresentação. O pessoal já está pedindo aqui, inclusive, se você nos autorizar, a nossa equipe aqui retransmite aos interessados. Mas ressalto aqui, pessoal, que a gente está gravando no nosso canal do YouTube aqui da BOL. Em breve a Juliana também vai compartilhar o link para vocês poderem rever, tá? Essa apresentação que foi muito